Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer receber todos vocês e estamos iniciando nosso mês de agosto com nossas reflexões, nossas palestras de domingo. É mês dos ventos, acordei hoje com bastante vento assobiando em casa, aqui em Caruaru não está tão frio hoje, mas está agradável, né? Mas tem tido um dia até friozinhos aqui. Surubim, como é que está Surubim? Está frio? Temos hoje convidados que vieram lá do município de Surubim, que queremos muito bem, moramos lá um tempinho, trabalhamos lá no Mensageiro do Bem, e hoje temos a grata satisfação de receber os amigos que vêm tanto para fazer a palestra, quanto para nos encantar com o Coral Maria Luísa, né, que fazendo suas músicas, que são músicas dentro do conteúdo espírita, que vem nos ajudar a elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, porque a arte tem esse papel em nossas vidas, né? Tanto para nos alegrar, nos comover, mexer com as nossas emoções, né? Mas, como o trabalho é espírita, mexer de uma forma positiva, né? Para nos elevar. É esse, normalmente, o objetivo do trabalho, tanto da música quanto do teatro, a arte de modo geral, no meio espírita, né? De nos ajudar a ententecer nossos conhecimentos, para melhorar nosso entendimento das coisas, mas também nos fazer sentir bem. A ideia é essa, né? Pois bem, então, nesse mês de agosto nós temos 4 domingos. Hoje, né, teremos nossa irmã Edna Cláudia, que vai fazer a palestra com o tema A Vigilância do Aprendiz da Boa Nova, com a participação especial do Coral Maria Luísa. São todos do Núcleo Espírita Mensageiro do Bem, lá de Surubim. O pessoal está entrando já nas redes sociais aqui, nos acompanhando, sejam bem-vindos e bem-vindas também. Muito bem. Na outra semana, a palestra vai ser comigo, relação de pais e filhos no exercício de amor. É dia dos pais, né? Normalmente eu me escalo naquele dia que todo mundo tem dificuldade para mim, eu me escalo nesse dia. E vamos falar aí sobre a relação de pais e filhos, um exercício de amor. Na outra semana, nosso amigo Elvio Carvalho, que é lá da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Caruaru também, que ele vai tratar do tema Fora da Caridade não há salvação. E no último domingo teremos nossa irmã Dulcinéia Ribeiro, nossa irmã Dulce, do Grupo Espírita. Eu falo Dulce, ela tenha cuidado para não pensar que é irmã Dulce, né? Diga amiga Dulce, né? Muito bem, Dulce, querida, do Grupo Espírita Gabriel Delane, aqui de Caruaru também. Ela vai tratar do tema Em Meio de Lobos, uma mensagem de Emmanuel. Pois bem, então, gostaria de agradecer aos amigos que vieram de Surubim para compartilhar conosco esse momento, né? A gente fica feliz de verdade. Temos um afeto muito grande para toda a equipe lá do Mensageiro do Bem. Trabalhamos 2 anos lá naquela cidade, a gente fez muitas amizades, uma cidade muito aconchegante, né? Muito movimentada, a cidade é movimentada, e hoje está com 3 centros espíritas lá na cidade, né? Que é bom que o movimento vai crescendo, né? Levando a luz aos diversos lugares. Surubim já não é tão pequeno mais, né? Uma cidade, e recentemente tem uma crescida boa, né? Uma vez que eu fui lá, ver todos aqueles arredores estão crescendo, então é necessário mesmo que vá se abrindo outros centros, outros pontos de luz, né, para levar essa mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo, que nós somos muito carentes, nunca precisamos tanto, e a mensagem de Jesus é mais atual do que nunca foi. Quando a gente pega e vai estudar o Evangelho, a gente vê como tudo que ele falava para aquela época se encaixa perfeitamente no nosso dia a dia. A nossa dificuldade de relação, dificuldade de trabalho, dificuldade dos nossos pensamentos mesmo, as nossas dificuldades íntimas, são as mesmas daquela época, né? O que muda é o cenário, muda uma situação ou outra, mas o ser humano é o mesmo, somos nós, com nossos problemas, nossas necessidades evolutivas. E o Espiritismo vem clarear isso aí para a gente, né? Nos trazer uma mensagem que nos coloca para frente. Não proíbe nada, o Espiritismo não nos proíbe de nada, mas nos orienta, né? Nos orienta para que a gente, ao longo da vida, a gente tenha alguns cuidados. Eu gosto tem até uma história que eu gosto de contar, para completar nosso tempinho, que eu passei lá perto de Surubim, na cidade, na vertente do Lério, né? Vocês que são lá sabem que até pouco, agora tem uma estrada que está calçada até lá, mas antes não tinha não, né? E eu lembro que eu fui fazer um trabalho lá em vertente do Lério, e foi eu, uma colega minha, e o motorista, né? Fomos fazer o trabalho e fomos animados, num dia de chuva, estava chovendo, e a gente foi animado, conversando, o motorista foi uma boa, né? Assim, a gente conversando, contava piada, todo mundo animado, né? Quando chegamos lá, fizemos o trabalho, quando terminou, a secretária da administração, na prefeitura, né? Ela olhou para a gente e disse: olha, quando vocês voltarem, tome cuidado, porque a estrada de barro está chovendo muito,
Tenha cuidado para não cair num barranco daquele. Eu não sei se ela estava desejando que a gente caísse no barranco, ou não sei se era isso. Mas o fato é que a gente voltou tudo caradinho, o motor tinha bem devagar. Né? E isso é interessante, eu gosto de contar essa história, porque quando a gente está na ignorância, a gente vai com tudo, vai alegre, vai rindo, não está nem aí para os perigos do caminho. Quando a gente está consciente dos riscos, talvez a coisa não fique tão divertida, né? Mas, por outro lado, a gente se preserva de cair pelos barrancos da vida. Então, o Espiritismo tem esse papel em nossa vida. Não nos proíbe de nada, mas nos orienta. E à medida que a gente vai recebendo a orientação, a gente vai tomando mais cuidado, a gente vai tendo uma vida mais regrada, né? Não vai deixar de viver como qualquer pessoa, um homem ou uma mulher no mundo, mas sem ser do mundo. Pois bem, passamos um tempinho aí para passar a palavra ao nosso irmão. Vamos fazer nossa prece primeiro. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, que venha fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Obrigado ao pessoal de Surubim, cidade querida, né? Eu sempre estou lá também, em Surubim. A gente tem uns clientes lá e ela está visitando. E vai nos abrilhantar no coral. E só tem a agradecer. E voltem sempre. Aqui está sempre as portas abertas. Se não tiver, não tem a chave, ninguém tem abrir aqui. Boa tarde a todos, muita paz, muita luz. O Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Jesus. Espiritualidade amiga, aos espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, aos irmãos nas redes sociais, muito obrigado. Que o Senhor nos dê uma boa palestra, abençoe nossa irmã, para que ela possa nos passar boas orientações, nos alimente muita luz, muita paz, muita sabedoria, com muita habilidade para saber resolver os problemas que aparecem sempre em nossas vidas. Nossos irmãos que estão nos hospitais sofrendo, estão desamparados, esquecidos. Enfim, Senhor, nos abençoe a todos. Que tenhamos uma boa palestra, uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. E sendo assim, meus queridos irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, com a palavra, a nossa irmã Edna Cláudia, que vai tratar do tema a vigilância do aprendiz da Boa Nova, e na sequência, com a Maria Luísa. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações. E essa doutrina que tanto nos ajuda a gente poder vencer os obstáculos que se apresentam em nossas vidas. Mas qual é o verdadeiro desafio que a gente tem hoje na vida? O maior desafio realmente é a gente passar pelas dificuldades que a vida nos apresenta com a mente elevada. Porque, como a Alan falou, não são nossos pensamentos que nos derrubam. A nossa mente é a nossa maior inimiga. Ela tanto pode nos levantar como nos derrubar. Porque a partir dessa mente é que a gente pode compreender o mundo como o mundo é. O mundo material é um mundo difícil. Nós, espíritos encarnados, sabemos disso. Os que já desencarnaram têm também uma noção de como é viver aqui na carne. E a cada tempo que vai passando, a coisa vai ficando mais difícil, porque quanto mais a gente sabe, como a Alan falou, mais a gente se cobra enquanto consciências, e o mundo cobra da gente também. A quem mais foi dado, mas será cobrado. Então, reconhecer quem somos, reconhecer onde estamos, o que estamos fazendo aqui. A vigilância do aprendiz da Boa Nova é a gente se vigiar a si mesmo, nós nos vigiarmos. Não é olhar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Nós trazemos mais isso para nós, espíritos, para a nossa casa, dentro da nossa casa. O que estamos fazendo na nossa casa espírita? Qual é o nosso papel na casa espírita e na sociedade? Para sermos aprendizes da Boa Nova, nós temos que ter um discernimento e ouvir a Jesus da forma correta, ouvir os exemplos, os ensinamentos dele de uma forma diferenciada. Porque não é fácil a gente ver que o mundo está cheio de desafios e embates, que até nas pequenas coisas a gente se desequilibra. Como diz Jesus, uma palavra pode derrubar a gente, uma palavrinha fora do lugar. E a gente já se melindra, já abandona a casa, já abandona os irmãos, já abandona o trabalho.
Se todo mundo está me tratando assim, eu vou tratar também. E onde está o ensinamento? Onde está o Evangelho? O que é Evangelho? Não é boa nova? Boa nova não é uma coisa ruim, é uma boa notícia que traz alegria. Mas a gente parece que não entende muito bem isso aí, não. A gente não sabe como é que atua na vida, de certa forma, buscando esse Evangelho. O Evangelho é difícil. Como ele falou, é atual. Por que é atual? Porque a gente continua, aquele homem velho vivendo dentro de nós. Na hora de escolher as coisas, a gente continua fazendo da forma que não deveria fazer. Será que a gente se pergunta, no Espiritismo tem umas frases célebres que a gente escuta dizendo assim, seja melhor hoje do que foi ontem, e seja amanhã melhor do que você foi hoje. Mas qual é a melhor versão de você mesmo que você pode ser hoje? Cada um da gente tem uma versão melhor para ser. A gente tem as dificuldades porque nós somos cheios de dificuldades e imperfeições. Está lá no livro Céu e Inferno. Sofrimento, cada sofrimento corresponde a um grauzinho de dificuldade nossa devido às nossas imperfeições. Quanto mais a gente se purifica, melhor. Por que a gente reencarna? Já nos fizemos essa pergunta muitas e muitas vezes. Para que reencarnar? Se o espírito é imortal e ele evolui onde quer que esteja. Porque na carne o bicho pega. É mais difícil para a gente passar pela dificuldade na carne. Aqui a gente fica como numa prisão. E não pode fugir da luta. Aqui a gente fica realmente sob nosso jugo. O nosso livre-arbítrio que vai nos levar para onde a gente quer ir. Porém, quando a gente pensa assim, o que é que eu posso ser de melhor hoje? Em que eu posso ser útil? Como eu posso ser grande? O que é grandeza para o ser humano? Ora, se eu fui criado simples e ignorante, provavelmente a minha consciência era muito pouca ou nada. Conforme eu vou vivendo, vou reencarnando e vou evoluindo, minha consciência se expande. E quando a consciência da gente vai se expandindo, a gente começa a abrir os olhos, como no caso da história que ele disse que não sabia que o negócio era complicado na estrada de barro. Quando a gente abre os olhos, a gente começa a enxergar coisas que a gente não achava que seria possível existir. Então é isso que Jesus nos traz a respeito da vigilância. Nós precisamos entender o que é essa vigilância. Tem uma passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que fala sobre a lição da vigilância. Humberto de Campos traz em seus livros pequenos detalhes da passagem de Jesus pela terra, junto aos apóstolos, quando ele encarnou. E nisso, antes mesmo da crucificação, quando estava bem pertinho do martírio dele, ele juntou todos os apóstolos em Cesareia e começou a conversar para deixá-los preparados para o que viria em seguida, que era o martírio dele. Então ele começou a especular primeiro dentro do coração do povo, através dos discípulos dele, dos apóstolos, como era que o pessoal entendia ele. Aí perguntou, o que é que eles estão dizendo de mim, dos meus ensinamentos? O que vocês ouvem lá fora, que o vulgo está falando? Aí um apóstolo disse, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias. Aí veio outro apóstolo e disse, Senhor, estão dizendo que és João Batista. E veio um outro e disse, tu és Jeremias. E nesse momento Pedro iluminou-se como um rompante e disse, não, tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, então Pedro, você agora foi iluminado, porque quem falou contigo não foi a carne, não foi pela carne que você absorveu esse entendimento, foi através do Espírito de Deus que te informou sobre isso. Portanto, tua fé é muito grande, e em cima dessa fé edificarei a minha doutrina, e essa jamais cairá nem errará. E Pedro, como nós, que Pedro era igualzinho a gente, viu? Os apóstolos não tinham muita diferença, só que era apóstolo. Igualzinho a gente, só que apóstolo. E de Jesus.
que a gente está bem distante de sermos assim, eles tinham uma missão, eles foram escolhidos a dedo por Jesus para reencarnar naquela época, para continuar a difundir o Evangelho, porque era o trabalho deles, mas eles tinham dificuldades como nós, tinham sentimentos inferiores às vezes, a vibração dele caía, a sintonia deles ficava oscilante como a nossa. E aí, Jesus começou a falar sobre o que viria mais na frente. E Pedro, cheio de si, contente da vida, porque ele se sentiu o máximo. Imagine Jesus dizendo que ia edificar uma igreja a partir da gente. Ó. A última bolacha do pacote era Pedro ali, Simão Pedro no meio dos apóstolos. Então Jesus começou a contar e debulhar o rosário do que viria a seguir. E nós todos sabemos o que viria a seguir. Ele foi maltratado, ele foi escarnecido, foi espinhado na fronte, ele foi traspassado por uma lança, ele sofreu, ele foi cuspido, ele sofreu martírios terríveis e foi crucificado. Então ele disse aos apóstolos que isso ia acontecer. E Pedro e os apóstolos ficaram horrorizados com aquela conversa de Jesus. Aí disseram assim: não, mestre, tu és muito bom. Aonde é que ninguém vai fazer isso contigo? Jamais. Você é uma pessoa muito boa, não fizeste mal a ninguém, por que é que vão fazer isso contigo? Aí Pedro é assim, não é Pedro? Pedro é esse, um dos integrantes do coral se chama Pedro, né? A gente gosta de mexer com o bichinho. Então Pedro foi e disse assim: mestre, não fala desse jeito não, mestre, pelo amor, não fale não, que o pessoal acredita. Está vendo que não vai acontecer isso com o Senhor? Porque se acontecesse uma coisa dessa, estava dizendo que Deus não tinha justiça, que a justiça de Deus era fraca, era errada. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: mas Pedro, afaste-te de mim, Pedro, esse negócio errado aí, isso aí é o espírito do mal falando por ti. Por que estás falando isso, Pedro? Tu estás errado, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu necessito passar por essas coisas. É o meu trabalho aqui. É a minha missão. Missão essa que ele trouxe divinamente e mostrou como fazer, como proceder no caminho. Ele falou dos nossos sentimentos. É um negócio muito profundo. Sentimento não tem idade, não. Sentimento não tem encontro nem em encarnação. E ele falou dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E explicou que o problema é que nós nos deixamos levar pelas coisas pequenas e não respeitamos as leis divinas. E aí foi que Pedro ficou triste. Claro, o camarada saiu do 8 para o 0, coitadinho. Ficou triste. Porque quem era ele? A pedra angular da igreja passou a ser ninguém aos olhos dele, e não a do Cristo. Porque Pedro não estava preparado ainda. Mas a partir dali, ele precisava entender que o caminho era árduo e que só estava começando. Então Jesus, com muita paciência, muito amor, que é dessa forma que a gente deve lidar com as outras pessoas, explicou a Pedro que não era para ele ficar triste, porque Pedro passou uns dias, viu, entufado pro lado de Jesus, com a cara feia pro lado de Jesus. Tinha isso não, porque Jesus disse que ele estava errado, que ele estava defendendo Jesus, e Jesus achou ruim. Na mente de Pedro era assim, como na nossa. Então ele foi dizer: não, Pedro, o meu trabalho é importante, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e isso vai se cumprir. É necessário que isso se cumpra, e que se tenha fé, que se tenha muita fé. Porque o que acontece? Acontece que a gente se deixa levar pelas dificuldades de tal forma que o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos consome, e nesse momento a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. Porque o mundo não é como a gente pensa que o mundo é. O mundo é bem diferente do que a gente imagina. Jesus disse o quê?
Conheceis a verdade e ela vos libertará. Conhecer é muito importante, porque a felicidade nossa está basicamente ligada ao que é conhecimento. Conhecimento pesa, mas nos prepara e nos faz crescer. A dor virá, afinal somos espíritos no mundo de provas e expiações. Mas o sofrimento é opcional. Isso é verdadeiro. Tem pessoas que passam por dificuldades na vida sorrindo. Pessoas entraram no circo orando e cantando. Já outras passam por pequenas dificuldades, se lastimando, se vitimizando, se achando o mártir. Então, a forma como nós enfrentamos os desafios da vida é que vão dizer que qualidade de cristãos que somos. Então, ele foi para cima de Pedro e ensinou isso a Pedro. E Pedro aprendeu. Por quê? Mesmo ele negando Jesus após a crucificação, aquela história toda, mas quando houve aquele movimento entre os apóstolos que se difundiram pelo mundo e veio Paulo, que era realmente uma força no cristianismo, que saiu ensinando, fundando as igrejas, teve uma passagem no livro Paulo e Estevão, onde se reuniram uma assembleia desses trabalhadores, e Paulo estava presente. Paulo era uma pessoa de palavra firme e de ideias, assim, que ele defendia as ideias dele, a fé e fogo. Era uma das características que Jesus queria que estivesse dentro do cristianismo naquela época. Precisava de Paulo naquela época, daquela forma que Paulo era. E Paulo era duro nas palavras e falava bonito, era um cara estudado, inteligente, e existia uma contenda ali entre eles. Pedro, que no tempo que Jesus falou isso em Cesareia, era ignorância pura, grosso, bruto, do jeito que Pedro era, Pedro se transformou desse dia para cá, quando ele raciocina em cima desses ensinamentos que o Cristo falou. Então, nesse momento da contenda ali entre os apóstolos, entre o pessoal que estava lá, os discípulos de Jesus, Paulo vai e reclama, e Pedro entra e apazigua. Ele vem com amor, com jeitinho, e deixa todo mundo satisfeito. Quem eras tu, Pedro? E quem és hoje? Cada um de nós tem esse problema para resolver também, e pode. Existe uma conversa sobre: será que tem jeito? Será que as pessoas têm jeito? Será que todo mundo tem salvação? Existe a salvação mesmo? Nós espíritas sabemos que nós temos encarnação, pós-encarnação, para a gente se modificar e se melhorar. Mas será que no coração do espírita tem isso vivo mesmo? O que é Jesus? Quem é Jesus para nós espíritas? Porque para os apóstolos, para Pedro era o Cristo, para o povo era cada um uma coisa diferente. Mas e para nós hoje, conhecedores, que nós dizemos que somos conhecedores da doutrina, conhecedores de Jesus, o que ele é para nós? O que será que Jesus é para nós hoje? Então é importante que a gente busque vigiar os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente age em conformidade, em sintonia, a coisa anda em conformidade com a lei divina. Mas quando a gente pensa de um jeito, fala de outro e age de outro, vira uma bagunça. Uma bagunça completa. Então existiu uma conversa entre o Dr. Drauzio Varela, vocês conhecem o Dr. Drauzio Varela, médico. Ele trabalhou muitos anos no Carandiru e trabalhou com o pessoal da pesada do Carandiru. Então, foi perguntado ao Dr. Drauzio: você acha que todo mundo tem salvação? O Dr. Drauzio imediatamente respondeu: não, tem gente que não tem jeito, não tem salvação. Por que ele pensou isso? Porque ele conviveu com pessoas dessa natureza. E existe outra figura na nossa sociedade chamada Monja Cohen. Essa monja também trabalhou no Carandiru e foi feita a mesma pergunta a ela. Ela disse: tem. Cada um com seu ponto de vista. E por que o Dr. Drauzio Varela disse que não tinha e a monja disse que tinha? Porque ela é monja? Não. Por conta da visão que cada um tem, que deve ser respeitada. Ela disse: eu entendo, Dr. Drauzio,
Ele viveu muitos anos ali dentro. Eram pessoas totalmente desequilibradas. Eu trabalhava lá dentro fazendo meditações. Mas existia uma ala em que eu não podia entrar. Porque lá existiam os presos mais perigosos, mais violentos. E a gente não podia entrar. Eu não ligava muito para isso, mas um dia, eu de cá do pavilhão que eu estava, olhava para lá, e do pavilhão de lá tinha um rapaz que destinou para mim um olhar que eu nunca vi na minha vida. Tamanha malignidade que vinha daquele olhar. Me cortou completamente o olhar daquele rapaz. Do mal que ele trazia, o olhar do ódio, da vingança. Uma pessoa desequilibrada, um espírito ainda, nós espíritas entendemos isso. Um irmão que ainda está no caminho, começando a trilhar esses caminhos, como tantos que estão encarnados conosco aqui na Terra hoje, que são irmãos que estão tendo a oportunidade de reencarnar entre nós para que a gente possa ajudá-los a evoluir, mas que não são fáceis. Mas ela disse que tem jeito, sim. Existe até uma historinha budista que foi assim, ela contando. O homem era muito ruim, era um rapaz péssimo, ruim, pisava em tudo, matava, destruía, o negócio dele era acabar. Ele vivia com ódio, com ignorância, com maldade, raivoso. Mas certa feita, ele ia caminhando na rua e ia uma aranhazinha passando. Ele não pisou na aranha, não matou a aranha. E lá na frente esse rapaz veio a desencarnar. Quando ele desencarnou, foi para o inferno. Foi para o inferno. O rapaz era ruim, foi para o inferno. Quando chegou no inferno, sofreu as penas atrozes que tem lá no inferno. Penas horríveis. E sofria, e sofria, e sofria. Certa feita, quando ele olha para cima, desce uma aranhazinha, tecendo uma teiazinha fininha. E vai até ele. Quando ela chega nele, diz assim: sobe, que eu vim te tirar do inferno. Ele disse: eu? Sim, você. Mas eu? Essa teia é muito fininha, não vai poder comigo não. Ela disse: você que pensa. Porque uma boa ação tem uma força enorme. Você não tem noção do que é uma boa ação na vida do ser humano. E ele começou a subir na telha. E foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. Nisso, os que estavam no inferno embaixo começaram a subir também. E quando eles iam subindo, ele empurrava com a perna e chutava as pessoas para que elas caíssem. E que só ele subisse. Nisso, a teia se partiu. E ele voltou para o inferno. Vigiar. Em que momento a gente está partindo a teia que nos orienta a vida? A oportunidade que nos é dada, que são muitas na encarnação. Como a gente está lidando com isso? Como é que a gente está fazendo? Porque como Pedro, a gente precisa ser mais forte, mais firme nas palavras da gente. O que é mais importante para o ser humano? Tanto o encarnado como o desencarnado. Cada um faz diferente, mas é mais importante para a gente. É a comunicação. O que é que a gente está fazendo aqui agora? Está se comunicando. Quando a gente se comunica, a gente está dizendo o que é que a gente quer. Aqui a gente veio. Quando a gente fala uns com os outros, é para comunicar o que a gente quer. Que a gente quer pedir algo, que a gente quer dizer nossa opinião, o que a gente quer fazer. E essa comunicação é importante e problemática, porque ela vai cheia de sentimentos. Então tem sentimentos que são muito deletérios para a gente. Raiva, rancor, indignidade. Você se achar indigno das coisas, se reduzir a isso. Inconformidade, tristeza, rancor. Essas emoções estão povoando ao nosso redor e dentro da gente. E no outro também. Aí quando acontece em casa, por exemplo, coisa simples, pequena, uma contendazinha com o esposo, com a esposa, com o filho, com o amigo no trabalho, aí a gente vai deixando aquilo e não reclama e não fala. Não faz feito Jesus, que chega lá e diz: Pedro, não é assim não, mas fala com jeito. A gente guarda. E vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, até o dia que o negócio dá errado. Por quê? Porque a gente tem medo de externar o que a gente sente, por conta dessas emoções que a gente está sentindo.
medo. A gente tem medo de ser o quê? Ridicularizado, de ser que riam de nós. A gente tem medo que aquela pessoa venha com 4 pedras na mão, fique com raiva, né? Assim, aí a gente não quer dizer. Ao mesmo tempo que a gente sente isso, a outra pessoa vai sentir o mesmo sentimento da gente também. Vai ficar com indignidade, vai ficar se sentindo injustiçado, vai sentir um monte de coisas. Depende de como se diga e o que se diga. É isso que é o Evangelho, vigiar. Vigiar constantemente. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai se vigiando. Acontece tanta coisa na vida da gente. Se a gente fosse prestar atenção mesmo no que acontece, a gente tinha mais noção do que é ser encarnado na Terra. A importância de uma encarnação. Por fim, uma encarnação é muito boa. Não que as pessoas não estejam sofrendo. Claro, a pessoa que chega a dar fim à sua própria encarnação está num sofrimento terrível, criando dentro da mente, mais uma vez, aquele mundo de sofrimento e dor. Cada um tem sua ideia, tem sua vivência. Cada pessoa passa por uma coisa em sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E cada um está vivendo. E vai aparecer dificuldades, e vai aparecer desajustes. Mas o meu sonho é ser rico, é ser famoso, é viver bem na terra, é ter conforto. É isso que a gente quer, que busca aqui na encarnação. Mas se vocês conhecem o ator Jim Carrey, Jim Carrey é rico, Jim Carrey é famoso. Jim Carrey tem tudo, mas Jim Carrey entrou num processo depressivo muito difícil. Quase que não sai. E ele mesmo diz, eu queria que todo mundo pudesse ser rico e famoso. E ver que isso não é a verdadeira felicidade. Ver que isso não vai trazer para eles o que eles estão procurando. O que realmente nos traz a felicidade é fazer o que Jesus disse. Amar ao próximo como a ti mesmo, que é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que nos traz felicidade. Saber sobre tudo, sobre a gente, sobre o mundo, sobre o que a gente quer, quem somos, encarnados e desencarnados trabalhando numa sintonia só. Porque para a gente construir, a gente sua, não é para a gente derrubar. Basta a gente empurrar com o dedo. E a gente derruba tudo o que a gente fez. Como o rapaz que perdeu a chance de subir na teia da aranha. Por ignorância. A nossa ignorância nos faz incapazes de vigiar. E termos realmente a vigilância. E essa vigilância do aprendiz da Boa Nova é muito séria. Porque Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Mandela, Jesus, Chico Xavier, para a gente. Eles vieram nos dar o exemplo, mostrar como fazer. Mas não tem como eles fazer que a gente adquira isso sem o nosso esforço. A gente não pode pegar o que é deles e colocar para a gente. Não vai fazer conta na lei divina. É preciso que nós trabalhemos isso dentro de nós e na nossa vida. Se alguém falou algo a você que lhe feriu, pondere, pense, o que será que aconteceu? Essa pessoa estava como? Mas essa pessoa é assim com todo mundo. Sim, ela tem isso dela, é a raiva dela que está fazendo isso com ela está se prejudicando a si mesma. Não compre isso para você. Perdoe, se liberte, se livre dessa amarra que ele prende no chão, ele impede de alçar voos como espírito imortal. Se alguém tirou algo de você, não concorda com você em algum aspecto da sua vida, que são muitos, vamos ter paciência. E Jesus fala assim a Pedro, olha Pedro, dentro da sua casa, entre as pessoas que você mais ama, é que pode vir a tentação. E aí é que você precisa de vigilância. Porque essas pessoas não fazem isso por maldade. O próprio mal que as pessoas fazem por desconhecimento da lei divina. Desconhecimento do que vem à frente por fazerem aquilo.
Porque quando a gente passa pela dor cruciante, para poder se modificar, como Emmanuel passou, que teve a oportunidade de subir na teia da aranha, que Jesus disse a Emmanuel, é que ele era Publius Lentulus, na encarnação, quando ele era Publius Lentulus. Jesus disse, esse é o momento de tu te mudares. Tu tens esse minuto agora, para dar um salto na tua evolução. Você aceita ou não? Emmanuel preferiu quebrar a teia e dizer, o poder de Roma é maior. Ninguém destrói Roma. Jesus disse, amanhã isso aqui tudo não existirá mais, como hoje a gente sabe que não existe. E Emmanuel passou 1000 anos sofrendo para entender e se transformar em quem ele é hoje. Foi difícil para ele. E para nós também vai ser, se a gente realmente não entender que somos nós que nos construímos e que o nosso trabalho no Espiritismo, dentro do cristianismo, dentro do amor, porque olha, não existe religião para Jesus. Jesus não fundou religião nenhuma na Terra. Ele apenas fundou o entendimento do amor. Ele veio para nos esclarecer através do que é amar. Quais foram os mandamentos de Jesus? Amar, amar e amar. Então ele veio só esclarecer como amar, para que a gente pudesse entender e vigiar. Não esperando que ele nos mude, não esperando que Chico Xavier, porque fez isso ou fez aquilo, nos mude. Precisamos nós mesmos entendermos de nós mesmos, olharmos para as nossas sombras, que é a nossa raiva, a nossa indiferença, a nossa preguiça, a nossa instabilidade, o nosso desleixo com o próximo. É a gente passar desapercebido pela vida, como diz Emmanuel no livro Boa Nova, ele diz, no livro Pão Nosso, ele diz, passa desapercebido, distraído pela vida. Chega no final da encarnação, vai chegar no mundo espiritual com a cara mexendo, preocupado, com medo, desorientado. Por quê? Se nós somos espíritas e temos esse conhecimento em nós, a carga é maior. É preciso que a gente realmente abrace o Espiritismo com muito amor, com muita paciência. Nós nos unamos com todas as instituições espíritas, afinal de contas, somos um só. Nós somos um só, filhos de um mesmo Pai, criados da mesma forma, trabalhadores da última hora, que trabalham na seara do Cristo. E é assim que a gente deve se comportar. Vigiar o nosso comportamento, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E o que a gente deseja? Que desejemos realmente a paz, o amor, a plenitude. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que a gente possa seguir pela vida como Pedro, evoluindo, aprendendo, amando, respeitando e seguindo o que é a caridade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Quando a gente chegar nisso, preocupe não, tem mais coisa para aprender. Nós somos aprendizes eternos. Graças a Deus, né? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e possa sempre nos orientar e nos iluminar. Muito obrigada. Muito bem. Então, muito obrigado pela reflexão, né? Aprendemos aí. Estou aqui preocupado com a teia da aranha, mas vamos resolver esse problema. Né? Vamos lá, vamos agora ouvir o coral Maria Luísa, tá certo? Vamos nos organizar aqui. Vocês querem afastar? Tá bom. Então, quem está nos acompanhando, eu vou mexer a câmera. É só um ajeitadozinho, viu, gente? Só um minutinho.
Já tem 7 anos. Era para ser um coral, sabe assim, é um grupo, né? Mas... Então, a gente não é profissional, a gente juntou lá no Centro Espírita Mensageiro do Bem um grupo. Vamos fazer um coral? Fazer o quê? Dona Maria José disse que é um ajuntamento. Aí nisso, nós somos do nascemos no Mensageiro do Bem, Grupo Espírita Mensageiro do Grupo Espírita. E depois a gente abriu para os outros 2 centros, quem quisesse participar do coral também. Afinal de contas, somos um movimento só, não é isso? Existe centro fulano, mexicano, eu sou trabalhador do movimento espírita, nós somos um só. Na mente da gente a gente é um só, vocês e a gente. Lá no Mensageiro do Bem, está todo mundo ligado numa causa só. Então vieram do Centro Espírita Nerel, ela, Verônica, Lucas e Vânia. São os mais recentes que estão conosco. O restante que é Pedro, tu me ama, não é Pedro? César, são os músicos, Dona Maria José e Vanessa. Somos nós que estamos fazendo parte. E Zé Vitor ficou de graça. Está escondido aqui. Pronto, esses aqui são os mais antigos do coral. Espero que vocês gostem. Nós vamos cantar músicas espíritas. 2 são composições nossas. E 3, né? Uma foi André. Foi o Mensageiro do Bem. E outras 2 são de grupos espíritas. Uma são de grupos espíritas, né? Evangelizar é Amar. Evangelizar é Amar, um deles, e o outro é Camilo. É um calazão, então, assim, ele quem fez a música Chico Simplicidade. Vamos começar cantando a música do nosso Centro Espírita, que é Mensageiros do Bem. É o hino da nossa. É o nosso hino. Mensageiros do bem, caminheiros do além,
Essa música é nossa. Ele que apresente. Busque a luz. Nós fizemos a letra, criamos a música e fizemos e gravamos. Meu Deus, gravamos. E a gente ainda está aprendendo para cantar. Give
simplicidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergue corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagem do além, de caridade e perdão. Embora não possamos o tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal da se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sobre ponto entre a vida na terra e a eternidade. Abandono em muitos corações a imensa saudade. Ele com seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponto entre a vida na terra e na eternidade. Abandono em muitos corações a imensa saudade. Ele com seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Que embora não possamos o tempo mudar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponto entre a vida na terra e a eternidade. Abandono em muitos corações a imensa saudade. Ele com seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Filho sendo um instrumento de Deus, você é exemplo de amor. É outra composição nossa, o nome dele é Jesus. Foi aquele que tu assistiu, Alain. Só ele. Encarnou entre nós, pra na terra ensinar a amar, iluminou
vai, querendo mesmo difundir essas ideias espíritas que são tão importantes para a nossa evolução como um todo, como sociedade, como participantes do nosso planeta. Muito paz a todos e obrigada. Já foi empresário, tu? Maria. Pensando aí, já só trabalhar em cima disso, né? Muito bem, pessoal. Bom, vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, né? Agradecendo aí ao pessoal do Mensageiros do Bem e das outras casas que fazem parte lá de Surubim, que estão compondo aí o Coral Maria Luísa. E essa última música, né, que é o nome dele é Jesus, né? Tem um clipe muito bonito. Foi eu assistir esse clipe, foi o que fez a gente se encantou, achou muito bonito, né? Toda uma produção, viu? Negócio lá na natureza e tal, assim, bem bonito. E aí, quem quiser assistir, ele tá no YouTube. Qual é o dele? Coral Maria Luísa. Coral Maria Luísa no YouTube, tá, gente? Aí tá lá esse clipe, vale a pena assistir. Essa mesma música, agora bem ambientado, com todos os efeitos especiais, o negócio tá bonito. Eu acho que é empresário já, viu, Tarcísio? Nem se anime. Tá animado. Muito bem, gente. Pessoal, muito obrigado, viu? Foi lindo, foi um prazer receber vocês. Bom, antes da gente encerrar, dar alguns avisos, né? Quem quiser tomar o passe, pode aguardar sentadinho que a gente vai chamando, tá certo? Aguarda sentado que a gente chama. Hoje não temos o estudo é quinzenal, semana que vem a gente faz, após os passos, tá? Quem quiser colocar o nome no livro de vibrações, está ali fora, procura o nosso irmão Tarcísio, que ele orienta aí sobre nossos trabalhos, tá bom? E em breve a gente vai estar realizando o nosso bazar, graças a Deus as doações têm aumentado, tá? E esse bazar, o rendimento dele, né, o que a gente conseguir oferir, vai ser revertido para as mães do nosso projeto Aninhando Mães, tá certo? Que são de gestantes em situação de vulnerabilidade aqui da região, tá bom? Muito bem, então agora vamos orar, tá certo? Para agradecer por essa oportunidade. Eu pedi nossa irmã Cleide, por gentileza, vem aqui na frente. Queria primeiro agradecer a vocês, que foi muito linda essa tarde. O coral, muita alegria de receber tantas mensagens através da música. Obrigada a todos, né? E vamos lembrar agora neste momento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta tarde tão maravilhosa, pela luz que faz brilhar em cada coração, que possa resplandecer os sentimentos do bem, como foi aqui falado na palestra, pedindo sempre a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que ilumine a todos os presentes, ilumine aqueles que estão aqui. Pedimos também pelos seus familiares, que a luz, que a paz, que o amor possa ser derramado por todos, para todos. E assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, desejamos a todos muita paz, que voltemos tranquilos, calmos, alegres, aproveitando essa vibração de música para nossos lares. Muita paz para todos. Deixa eu salvar aqui.